Gente, vamos ao primeiro tema de hoje. O PSDB decidiu, Vera, Andreasa e Madureira, na reunião da comissão executiva do partido, manter o apoio ao governo Temer. Apesar da decisão, a sigla segue dividida. Quem explica melhor é o Thiago Uberreich. Fala, Thiago. Olá, Patrick. Oi, Vera, Andreasa e Marcelo Madureira e todos os ouvintes internautas do 3 em 1. O PSDB, como nós já sabemos, resolveu ficar com o governo de Michel Temer. Mas nós já tivemos um desembarque simbólico do partido. O jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff no ano passado, concedeu uma entrevista ao Jornal da Manhã e afirmou que o partido está sendo incoerente. Absolutamente incoerente. Como é possível permanecer no governo e, ao mesmo tempo, recorrer da decisão do tribunal, reconhecer, portanto, que existe uma montanha de fatos indicando irregularidades graves, reconhecer que existe uma denúncia a ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República com fatos gravíssimos que serão apontados numa denúncia, liberar a bancada para votar como quiser com relação ao recebimento ou não dessa denúncia e permanecer no governo. Já o presidente do PSDB, presidente interino, o senador Tasso Gereissati, afirmou que os descontentes não devem deixar o partido. É esperar para ver. Um abraço, Patrick. Abraço, Thiago. Ô, Vera, qual a avaliação dessa DR aí feita pelo partido em pleno Dia dos Namorados, né? Lembra que tinha um movimento há um tempo atrás de pessoas que diziam que iam se casar virgens, que era hashtag eu decidi esperar? Sim, lembro. Então, né? o PSDB decidiu esperar, Patrick Santos. Vai esperar, eu acho que ter um carimbo na testa. Mas já não é virgem, né, Vera? Já não é virgem, né? E tá querendo, sei lá o quê, para desembarcar. Eu acho que o partido cometeu um grande erro de estratégia ali, de cálculo eleitoral. Em 2018 vai chegar inexoravelmente ligado ao governo Michel Temer, que no máximo terá conseguido aprovar uma reforma meia bomba, não vai aprovar uma reforma totalmente como pretendia, porque não tem clima político para isso, não tem nem tempo hábil para isso, então pode aprovar a trabalhista e a previdenciária bastante mitigada. E aí o PSDB vai ser responsável por um governo com pouquíssima avaliação, com pouquíssimo resultado, com um crescimento apenas de voo de galinha, quer dizer, um crescimento bem rasteiro, e um legado ético semelhante ao da Dilma, se não igual, porque o PT teve 13 anos no poder e fez o estrago que fez, que sabemos que fez aí em várias instituições, na Petrobras, no BNDES, por onde passou como uma nuvem de gafanhoto, foi arrasando tudo. O PMDB em seu 1 ano e nos anos que passou como ali coabitante do condomínio do PT, também fez um estrago comparável ali do ponto de vista da roubalheira. O PSDB vai ser sócio disso, também sabemos agora que se fartou ali em alguns balcões da Lava Jato, mas vai chegar principalmente por ter tentado obstruir as investigações. Vai chegar tão sujo como está, principalmente pelo que o Aécio Neves fez na reta final já, tentando obstruir investigações e se lambuzando todo no mesmo pote que o Temer. Você, Andreasa, é impressionante como o PSDB também sempre chega dividido em questões fundamentais para o país, não só nas candidaturas, mas numa situação como essa que, claro, depende muito do governo Temer, né? Enfim, o governo Temer depende muito do PSDB. Vai você. Partido de bundões, né, Patrick Santos? Conforme eu disse ontem, repito aqui. Quando, porém, em 1997, há, portanto, 20 anos, houve a compra enlouquecida de votos no Congresso para aprovação da emenda da reeleição, um golpe, né? A mais baixa obra do governo Fernando Henrique Cardoso, o Miguel Reale Júnior ficou quietinho. A gravidade extraordinária, a meu ver, muito maior do que tudo que há aí agora, né, nesse governo. Ficou quieto, era afiliado ao partido desde 1990. Fez nada, ficou lá, né? Fernando Henrique, ele acha o máximo, né? É o estadista, né? Um dos responsáveis pela ascensão do PT ao poder.
Fernando Henrique Cardoso. Quem se omitiu naquele momento, se omitiu mesmo, é responsável. Há vários responsáveis, para além dos petistas, para a ascensão do PT ao poder. Então agora, o Miguel Reale Júnior, com todo respeito, se acostumou aos holofotes, né? Gosta de aparecer, gostou, tomou gosto no impeachment. Não quer sair de cena e vem com esse papinho de desfiliação. Minha gente, o PSDB, se já não estivesse acabado, certamente não acabaria com a desfiliação do Miguel Reale Júnior, que não tem a menor importância, ninguém está preocupado com a desfiliação desse senhor, esta que é a verdade, é bom para ele, né? Tá aí dando entrevista, falando, ele gosta. Sobre a situação do PSDB, eu tenho falado aqui diariamente sobre o erro estratégico do partido. A Vera atalhou muito bem. Para sair do governo Temer, teve várias oportunidades. A primeira, mais evidente, foi naquela dobradinha quarta, quinta, em que veio a público o tal áudio, a existência do áudio comprometedor do Temer com o Joesley. Ali era a brecha para sair, quem saiu, saiu. Roberto Freire, por exemplo, ministro da Cultura, meteu o pé, ex-comunista, se é que isso existe, meteu o pé, saiu fora. O PSDB ficou. Aí criou o marco do TSE. Vamos esperar o julgamento do TSE. O julgamento veio, o PSDB obviamente torcendo para que o TSE resolvesse o problema, o Temer fosse cassado. Não foi, o PSDB perdeu esse bonde. E agora a situação é muito clara. Se o Temer vier a cair por algum motivo nesse tempo que lhe resta, o PSDB cairá junto. Se o Temer não cair, ficar até 2018, ficará apesar do PSDB, apesar do apoio meia-boca do PSDB. Nesse conjunto, o PSDB só tem a perder e merece perder, e merece ser massacrado pelas urnas, porque voto já não tem, hein? Voto já não tem há muito tempo. Não se iludam com, sei lá, 40 milhões de votos que o Aécio Neves teve em 2014. Votos não eram dele, não eram do partido. Eram votos anti-PT. Concorda, Madu? Eu concordo com o Andreasa. Só não concordo. Olha! Só faço uma ressalva com relação ao Fernando Henrique Cardoso. Mas isso é uma outra discussão. O que está em tela agora é o seguinte: a desculpa que o PSDB deu para continuar participando do governo Temer foi a necessidade de apoiar as reformas. Essa desculpa não cola, porque você pode apoiar as reformas muito bem no Congresso, né, e não participar deste governo, porque este governo, né, está completamente desacreditado e completamente infiltrado, né, digamos assim, de indivíduos de má índole, a começar pela sua principal liderança. A única explicação, né, que eu posso encontrar para o PSDB, na verdade, com esse movimento, ele deu as costas para o seu eleitorado, ele se liquidou enquanto partido, essa para mim é a verdade inegável, é que o PSDB tem a intenção de participar de uma grande articulação interpartidária que vai por todos os partidos, PT, PMDB, PP e, claro, também PSDB, no sentido de dar uma abafa na Lava Jato. É a única explicação possível e decente para essa manobra solerte, né, das lideranças do PSDB. Agora, eu acho que isso aí é o pragmatismo mais rastaquera, mais tabajara que eu já vi na minha vida, porque o problema é sistêmico. Esse sistema hoje, que essas forças políticas e econômicas estão ancoradas, ele é disfuncional, ele não funciona mais, ele não se explica mais no mundo contemporâneo. Esse é que é o problema. O que esses caras, no fundo, estão fazendo é a africanização do Brasil, no seu pior sentido. Ou seja, transformar o Brasil como são os países da África, que não tem nenhuma relevância no cenário internacional, seja da economia, seja na política. Esses são os cretinos. Só pode, é o único... Vai, Vera, desculpa. Não. Pela ordem, eu discordo e concordo com os dois em alguns aspectos. Quanto à importância interna do Reale para o PSDB, eu acho que ela realmente é nenhuma. Porém, quando eles precisaram de lastro jurídico para pedir o impeachment da Dilma, foi atrás dele que eles foram. Portanto, eu acho que é um abalo ali de que eles já tinham pouquíssimo gente com credibilidade, gente com alguma coerência dentro do partido.
ele não é político, não é relevante politicamente, mas quando eles precisavam de alguém para dar algum lustro jurídico, iam lá e catavam ele pelo braço, faziam honrarias e tudo. Então, eu acho que do ponto de vista pessoal dele, Miguel Reale, ele manteve uma coerência com a sua história recentíssima. Ele pediu o impeachment. Se ele ficasse no partido, o partido apoiando a permanência do Temer mediante acusações tão graves quanto as que havia contra Dilma, ele próprio se descredenciaria perante uma parte da opinião pública que o apoiou, que apoiou o pedido que ele assinou. Portanto, eu louvo ali a coerência pessoal dele e acho que o PSDB perde um pouco mais de consistência programática, ética, jurídica, o que quer que ele ainda tivesse nesse campo. E quanto ao Maduro, eu acho que o Brasil ainda está demonstrando uma solidez institucional a despeito dessas lambanças dos partidos, dos políticos, das empresas, etc. Então, eu acho que, apesar de tudo que estão fazendo, de tudo que estão tentando fazer para transformar o Brasil, ora numa Venezuela, ora numa nação pouco institucionalizada de continentes como a África, eu acho que a gente está demonstrando maior solidez institucional até do que eu imaginava. Isso eu acho que é um aspecto bom, positivo da crise. Gente, um outro assunto também. Sim, Vera, mas pelo Patrick. Pelo desejo desses caras, só claro. Eu não discordo de você não, Vera, mas pelo desejo desses caras, para eles salvarem a própria pele, eles são capazes de entregar o Brasil ao mais profundo atraso. Sim. Né? Só isso. Andreasa. Não, e tem o fator Aécio Neves, né? Que tem a ver com o que o Madureira disse. Um dos motivos para a permanência no governo é a pressão do Aécio. É uma pressão muito simples para salvar a pele. É evidente que abandonar o governo Temer, que deixar o governo Temer, é deixar também o Aécio Neves, né? Uma coisa implica a outra, eles estão ligados nisso. E com isso, o Madureira tem toda a razão, nessa âncora está a posição do establishment político, que sem dúvida nenhuma se organiza para permanecer como está. Nesse sentido, o melhor cenário para o establishment político, não para o Brasil, não estou falando isso, para o sistema, é a manutenção do Michel Temer até 2018, para que haja eleições conforme previsto, e aí entra o cálculo do Geraldo Alckmin. Ele acha que o sangramento do PSDB, ao longo desse período, ficando com o Temer, seria um sangramento controlado que permitiria que o partido chegasse a 2018 com ele ou com Dória em condições de competir e vencer a eleição. Deixar o governo agora, ou seja, fazer com que o governo afunde de vez, abriria o veio à oportunidade para eleição indireta, né? Conforme previsto na Constituição. E eleição indireta, minha gente, é o imprevisto absoluto. Tudo pode acontecer numa solução no Congresso. Já imaginaram o Rodrigo Maia, presidente da República, com a caneta na mão, nessa cerca de um ano até a próxima eleição? Por que não se cacifa? Vira um grande eleitor. Não é isso que a turma quer. E por isso também empurra-se o governo à frente.